Oi gente, tudo bem? Que bom que você está aqui participando dessa celebração online. Antes da nossa celebração começar, compartilhe o link com sua família, com seus amigos, curta o vídeo e não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro de toda a programação online. Queremos saber como você está curtindo a nossa experiência online, então poste nos stories, tire selfie e marque a gente nas suas redes sociais. Tenha uma excelente celebração, em breve estaremos juntos. Bom dia, paz do Senhor. Seja muito bem-vindo essa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Pai, muito obrigada, Senhor, por essa manhã. Muito obrigada, Pai, pela semana que passamos, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós, pelas nossas famílias, Senhor. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu cuidado, Pai. Esteja conosco essa manhã. Esteja, Senhor Jesus, presente em cada lar, Senhor. Fala aos nossos corações tremendamente essa manhã, Pai, através dos louvores, através da mensagem que será ministrada, Pai. Continue conosco, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Declare. Aqui estás, nada irá nos separar. Por mim, tu és, quem será contra nós? Teu amor não vai mudar, não me deixará. A noite escura não tem poder pra me impedir. Não há temor nem vergonha sobre mim. Teu amor não vai mudar, não me deixará. Confio em seus planos para mim. Minha esperança está guardada em ti. Tua promessa não falhará, tua promessa não falhará. Sobre mim, rompendo em fé, não há impossível para ti. Teu nome é vencedor, outro igual não há. Confio em seus planos para mim. Minha esperança está guardada em ti. Tua promessa não falhará. Promessa não falhará, tua promessa não falhará, tua promessa não falhará. Declare isso. Firme estarei nas promessas que me fez. Eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Eu confiarei, tua palavra viverei. Eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Firme estarei nas
eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Oh, eu confiarei, tua palavra viverei, eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Estarei nas promessas que me fez, eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Eu confiarei, tua palavra viverei, eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Eu sei que se cumprirá, em teu nome assim fará. Confio em seus planos para mim, minha esperança está guardada em ti. Tua promessa não falhará, tua promessa não falhará, tua promessa não falhará, tua promessa não falhará. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminhas junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras,
luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga isso pra ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida nesta manhã, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos com muita saudade e eu quero que você nesta manhã receba um abraço do nosso pastor Braga, da nossa pastora Márcia. Sintam-se abraçados pelos nossos pais espirituais e em breve nós estaremos aqui novamente celebrando o Senhor juntos. Antes de nós darmos início a essa mensagem, eu quero só lembrar você a nossa forma de estarmos contribuindo financeiramente na obra do Senhor. Nós estamos nos readaptando a esse tempo e você sabe que a nossa forma de culto tem se adaptado a esse momento que nós estamos vivendo e a nossa forma de contribuir também. Então você pode fazer isso através do nosso site, você pode dizimar, você pode ofertar, você pode fazer isso também através do nosso aplicativo, você pode fazer também depósito ou uma transferência bancária, você se sinta à vontade. Se você quiser também, você pode vir aqui à igreja e entregar o seu dízimo pessoalmente, mas é claro, você só vai fazer isso se você se sentir seguro, se você tiver totais condições de segurança para vir aqui e fazer isso. Se não, você pede alguém para trazer para você, ou você pode escolher qualquer uma dessas opções. Fique bem à vontade. Que Deus te abençoe sempre, que Deus venha multiplicar as bênçãos dele sobre a sua vida. Agora nós vamos dar o início à segunda mensagem desta série, Não Temas. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: não deixe o medo prejudicar você. Não deixe o medo prejudicar você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí na sua casa. Gostaria de fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse momento, Senhor, em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo venha assumir o seu primeiro lugar. Senhor, prepare o coração do Teu povo, para que a Tua palavra venha cair numa terra fértil, que venha frutificar muitíssimo, em nome de Jesus.
Amém. Não deixe o medo paralisar, prejudicar você. E eu quero começar essa mensagem falando para você que a grande verdade é que o medo é um sentimento comum a todo ser humano. Todo ser humano da face da terra, um dia já sentiu medo de alguma coisa. Ou algum dia vai sentir medo de alguma coisa. Sendo assim, você não precisa ficar preocupado que você deixou de ser um servo de Deus, porque por algum momento, por causa de alguma circunstância, você sentiu medo. Não é assim. Por mais corajosos que algumas pessoas dizem ser, sempre vai ter algo na vida dessas pessoas que vai causar aquele friozinho na barriga. E eu quero até compartilhar com você uma frase do pastor Jonatas, que ele sempre cita essa frase quando ele trata desse assunto. Ele diz que coragem não é a ausência de medo, e sim avançar apesar do medo. Vejam, coragem não é, uma pessoa corajosa não é aquela pessoa que não tem medo de nada. Uma pessoa de coragem é aquela que consegue controlar os seus medos e dar prosseguimento à sua vida. Ela controla o seu medo e faz aquilo que ela deve fazer, apesar do medo. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também, e a gente não pode negar isso, é que até certo ponto, o medo traz algum benefício para a nossa vida. Por quê? Porque o medo nos serve de alerta contra o perigo. Você lembra aí na sua casa, momentos da sua vida que deixou de acontecer alguma coisa de ruim, porque você sentiu medo. Lembra de algum dia que você foi atravessar uma pista e você viu um carro vindo em alta velocidade e você pensou, dá, não dá, vou ou não vou, e você desistiu, preferiu não ir. Quando você desistiu de atravessar a rua, arriscando a sua vida, o que estava ali, um sentimento que estava por trás, era um sentimento de medo. E muitas vezes, por causa desse sentimento, você recebeu livramentos na sua vida. Eu, por exemplo, eu tenho medo de ir para a parte funda de uma praia ou de uma piscina. Por quê? Porque eu não sei nadar. Então, obviamente, eu tenho medo. Para mim, os meus pés têm que estar no chão e a água, no máximo, tem que estar nos meus ombros. Porque eu não sei nadar. E aí, irmãos, eu não tenho que perder esse medo. Já amigos meus já falaram assim, olha, você precisa perder esse medo, vem para o fundo. Eu não tenho que perder esse medo. Na verdade, eu tenho que aprender a nadar. Porque se eu perder o medo e for para a parte funda sem saber nadar, eu vou me afogar com coragem em tudo. Então, nesse sentido, o medo é um comportamento defensivo. E se esse comportamento defensivo nos leva à prudência, acaba sendo algo saudável. Olha o que diz Provérbios capítulo 22, de versículo 3. Diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Vejam, a pessoa prudente, ela percebe o perigo. E lembra que eu falei que o medo ele funciona como um alerta contra o perigo? E isso gera prudência. Veja, a pessoa prudente, ela percebe esse perigo. Vai se esconder, vai se abrigar. Logo, ela não sofre o dano. O outro, a Bíblia está dizendo que o inexperiente, ele ignora o alerta do perigo, ele ignora o aviso do medo, e ele segue adiante. A Bíblia diz que ele sofre as consequências. É claro que existe uma linha de equilíbrio, e nós precisamos entender muito bem o que é realmente prudência, temos que ter esse discernimento, o que é prudência, e o que é o medo dominando a situação, e nos fazendo enganar, achando que somos prudentes. Às vezes é o medo mesmo que controlou o nosso psicológico. E uma outra coisa também, a gente precisa ter o discernimento para saber se é a coragem ou se é uma imprudência em ação. Então, se o medo nos alerta de um perigo real e nos leva a ser pessoas prudentes, até aqui, irmãos, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas é óbvio que o medo não se apresenta apenas nesses aspectos que eu acabei de falar.
O medo, ele não é esse bichinho de pelúcia que eu acabei de falar para você, que só te traz bem, que só te ajuda, que só te beneficia. Quem dera que fosse assim. Muitas vezes, e na maioria esmagadora das vezes, o medo, ele se apresenta como um monstro. Ele se apresenta como um gigante. E prejudica e atrapalha a nossa vida. Se o medo fosse esse bichinho de pelúcia que eu acabei de falar, não era necessário a Bíblia dizer 365 vezes a frase não temas ou não tenha medo. Eu nunca contei, mas estudiosos, pesquisadores afirmam que, homens renomados, afirmam que existe essa frase 365 vezes, daria uma vez por dia, cada dia do ano. Mas, irmãos, o fato é que muitas vezes que você já leu a Bíblia, você leu essa frase. Então, para a Bíblia dizer tantas vezes a frase, não tenha medo, não temas, é porque o medo de alguma forma atingiu um nível prejudicial na vida da pessoa. E todas as vezes que o medo se torna prejudicial, ele deixa de ser um sentimento normal. E nesse caso, o medo precisa ser tratado, ele precisa ser combatido. Lembra quando eu falei que eu tenho medo de ir para a parte funda da praia, ou para a parte funda da piscina, porque eu não sei nadar? Normal. Mas vamos imaginar que eu decida aprender a nadar. Vou entrar numa aula de natação. Todo mundo aprende a nadar sozinho. A maioria das pessoas aprendem a nadar sozinho. Eu já tentei e não consegui. Então eu vou lutar contra isso, vou fazer uma aula de natação, vou passar ali alguns meses e aprendi a nadar. Pronto, estou fera. Tenho todos os recursos. Aprendi a boiar, coisa que eu não consigo. Mas agora eu sei boiar, sei nadar, ô bênção. Aí eu te faço uma pergunta, se eu for na piscina, eu não vou nem falar praia, porque a praia é uma outra situação, mas se eu for numa piscina, e eu continuar com medo de dar um mergulho na parte funda, esse medo vai continuar fazendo sentido? Não. Por que que não? Porque eu já fui capacitado, eu aprendi, eu sei sair daquela situação, eu sei mergulhar, eu sei boiar, eu sei nadar, mas o medo não me permite fazer aquilo que eu já aprendi a fazer. Quer ver uma outra situação? Existem pessoas que morrem de medo de dirigir, mas são pessoas habilitadas. São pessoas que passaram por todos os processos de uma autoescola. São pessoas que foram para a prova, passaram e passaram bem. Vou repetir a pergunta. Esse medo de dirigir faz sentido na vida dessa pessoa? Não, irmãos. Porque ela foi capacitada para aquilo. Ela conhece todos os movimentos de um carro. Ela foi habilitada. Então esse medo, eu posso continuar, no meu caso, morrendo de medo pela vida toda. Mesmo sabendo nadar, aprendi a nadar. Eu posso continuar com medo de entrar na parte funda, não tem problema nenhum. Assim como uma pessoa pode continuar com medo de dirigir, mesmo tendo habilitação, mesmo sendo capacitado. Não tem problema nenhum. Mas o fato é que esse medo deixa de fazer sentido, uma vez que você foi capacitado para fazer aquela situação. Você foi habilitado para fazer aquela situação. E é exatamente a partir daqui que a gente precisa controlar o medo, irmão. Quando o medo, ele não faz mais sentido de existir. Quando não faz mais sentido, a gente vai ver ao longo dessa mensagem, que mesmo quando o medo faz sentido, em muitas circunstâncias nós precisamos lutar para poder conquistar. Lutar contra esse medo. Nós vamos precisar lutar para poder obedecer a Deus. Mas a gente precisa de um olhar com mais atenção para o medo, quando ele começa a já não fazer sentido na nossa vida, ou quando ele começa a atrapalhar nós de vivermos aquilo que nós poderíamos viver, ou começa a impedir-nos de alcançar os nossos objetivos, ou de impedirmos de fazer aquilo que nós sabemos fazer, fomos capacitados para fazer. A partir desse aspecto, o medo passa a ser prejudicial. E aí, eu sei, você sabe disso, por causa do medo, muitas coisas nós deixamos de viver na vida, sim ou não? Muitas coisas, você que está assistindo essa mensagem, você deixou de viver por causa do medo. Muitas coisas de Deus deixaram de acontecer na nossa vida por causa do medo. E, infelizmente, muitas coisas vão deixar de acontecer por causa do medo. Então, eu quero nessa manhã te pedir, não deixa o medo prejudicar você, não deixe.
Comece a lutar contra isso. Eu quero compartilhar com você alguns prejuízos que o medo pode nos causar. E o primeiro prejuízo é impedir-nos de viver uma vida saudável. O medo, ele nos impede de viver uma vida saudável. Todas as vezes que o medo interferir na nossa saúde mental ou na nossa saúde física, ele precisa ser combatido. Porque sempre que o medo controlar a nossa vida, gerando pânico, gerando desespero, gerando terror em nosso coração, a gente pode desenvolver atitudes impensadas, porque a gente não consegue raciocinar corretamente quando estamos tomados pelo medo. Já parou para pensar nisso, para perceber isso? Quando o medo, ele toma o nosso psicológico, nós temos dificuldades até de raciocinar corretamente. Tem um texto que eu quero mostrar para você, Mateus capítulo 14, do 22 ao 26, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Veja que situação apavorante, irmãos. Pensa na cena, de madrugada, alta madrugada o texto diz, forte tempestade, ventos, chuva, raio, eles não conseguiam enxergar nada. Só aqui já pressupõe um sentimento de medo. Imagine você nessa situação, daquele barquinho de madeira quase virando. Então o medo do barco virar já era normal. O medo de barco virar e eles morrerem afogados era normal. Mas como se não bastasse, Jesus vem andando sobre as águas, como se estivesse flutuando em direção deles. Imagine essa cena, eles já estão em desespero, já estão com medo e ainda vê alguém vindo na direção deles por cima das águas. Aí, quando eles viram Jesus, eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta: fantasma existe? Para nós que conhecemos a palavra, a resposta é não. Fantasma não existe, mas eles viram. Fantasma não existe, mas eles viram. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando o medo não é controlado e ultrapassa os limites da normalidade, nos faz ver coisas que não existem. Essa que é a verdade. Eles já estavam com medo de toda aquela situação. Mas aquele medo não foi controlado. Ele começou a ultrapassar o limite da normalidade. Quando eles viram Jesus vindo, andando, eles nem raciocinaram que poderia ser Jesus vindo ao encontro deles. E eles começaram a ver o que não existia. Eles viram fantasma. E isso perturba a nossa mente. Nos faz criar coisas e viver em função delas. E o medo é interessante. Porque o medo nos faz imaginar situações, nos faz criar situações e ainda nos faz viver em função dessas situações imaginárias, como se elas verdadeiramente existissem. E aí eu me lembro de um testemunho meu, eu sempre, quando não tinha Jesus, eu sempre me envolvia em muitas brigas, era em festa, era em bailes, sempre que tinha uma oportunidade para brigar, e eu estava envolvido na briga. Por último, uma das últimas brigas que eu tive, foi muito feia essa briga, foi num bar, e ali a gente se envolveu, né, com o pessoal lá, e no outro dia a repercussão foi muito grande acerca dessa briga, e eu me lembro que quando amanheceu, que eu fiquei sabendo de tudo, né, estava mais consciente, vi tudo que aconteceu, eu coloquei no meu coração que o pessoal, aquela galera que brigou com a gente, que estava meus amigos, o Osto, outros amigos, e eu coloquei que aquela galera ia vir e ia me matar. Irmãos, a partir dali eu não conseguia mais dormir direito.
Eu me lembro que de madrugada, quando eu conseguia pegar no sono de madrugada, eu despertava louco, assustado, apavorado, e eu ia correndo, eu não tinha Jesus ainda, eu ia correndo para a janela e ficava olhando. Irmãos, eu fazia direitinho. Eu ouvia os carros passando na rua principal, eu via o carro virando, subindo a rua onde eu morava, parando no meu portão, e eu ficava olhando da janela. Eu falava, se descer alguém ali e tentar entrar aqui, eu já saio por aqui. Já tinha todo um plano já arquitetado, e passava a noite toda assim. Quando eu me converti, continuei preso a essa situação. E aí eu me lembro que eu estou vindo para a igreja, para um culto à noite, e uns 400, 300 metros aqui, já chegando na igreja, eu me lembro que passou um carro na minha, eu estou com essa coisa na mente, aí passou um carro preto, e uns 50 metros o carro parou, virou num bequinho e ficou parado ali. Eu não fui. Eu falei, não, eles vão me matar, vai ser agora. É aquela galera. E aí eu parei, e quando eu olhei para trás, eu vi um ônibus vindo, irmãos, pertinho da igreja já. Aí eu falei, o diabo arrumou um laço, mas Deus enviou a providência. Deus cortou o laço, eu fui. Peguei, fiz sinal para o ônibus, e entrei, mas eu falei assim, mas eu vou ver quem é. Eu vou ver quem é que está me perseguindo. Lembra que o medo faz a gente ver coisa que não existe. O medo nos faz criar situações inexistentes. Quando eu estava na porta do ônibus, eu olhei para o carro para ver, a luz de dentro estava acesa e tinha um casal namorando. Eu até me esqueci que aquela rua sempre faziam isso. Os carros paravam ali e ficavam namorando, os casais ficavam namorando ali. Era um casal que parou para namorar, mas na minha cabeça era alguém que parou e que estava me esperando para poder tirar minha vida ou tentar contra a minha vida, sendo que eu nem sabia se isso era verdade, mas eu criei essa situação. Mas sabe, irmãos, isso aconteceu até que um dia eu li um texto da palavra de Deus, Isaías 41, versículo 10, que a gente conhece, que diz, não temas, porque eu sou contigo. Quando eu li essa palavra, eu coloquei o meu nome ali, e eu apliquei fé nessa palavra. Falei, agora eu quero viver isso então. Eu não sei se essa situação ela existe, se não existe, mas a minha vida está na mão de Deus. Deus está comigo. E aí, irmãos, com Deus, ou é fé ou é medo. Ou nós vamos nos aproximar de Deus pela fé, ou então nós vamos nos distanciar de Deus movido pelo medo. Ou a gente é guiado pela palavra de Deus e tem uma vida saudável, ou a gente é guiado pelo medo e deixa de ter essa vida saudável. Infelizmente é assim, irmãos. Infelizmente é assim. Mas nesta manhã, não se deixa ser dominado pelo medo, em nome de Jesus. Não deixe o medo dominar você. Não fique apavorado por aquilo que nem você sabe se é uma realidade na sua vida. Não deixe o medo apavorar você. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Observe, irmãos, diante daquela situação, naquele contexto de medo, Jesus se apresenta para os discípulos e diz, coragem, coragem, ou seja, encare essa situação, combata esse medo. Lembra da definição de coragem do pastor Jonatas? Avance, apesar desse medo, coragem, vença essa situação, sou eu. Olha o que Jesus está dizendo, sou eu. Ou seja, pare de enxergar o que não existe, olha para mim. Para de criar coisa. Percebe que o medo, quando ele toma o nosso psicológico, nos impede de enxergar o próprio Deus na nossa vida. Era Jesus que estava vindo na direção deles. Mas eles, movidos pelo medo, acharam que Jesus fosse um fantasma. Muitas vezes é o próprio Deus que está agindo na nossa família, no nosso meio, e nós estamos pensando que é fantasma. Sou eu, pare de enxergar o que não existe, não tenha medo, ou seja, acalme o seu coração, tenha uma vida saudável, em nome de Jesus. Quem sabe você esteja aí imaginando coisas, sofrendo por antecipação a uma situação que você nem sabe se é. Jesus está dizendo para você nessa manhã, não temas, não temas. João 20, versículo 19 a 22 diz assim, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Enquanto falava,
mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mas uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Observe, o contexto aqui é o seguinte: Jesus foi perseguido pelos líderes religiosos e morto. Na cabeça dos discípulos de Jesus, o próximo passo dos líderes religiosos era: vamos perseguir os discípulos e vamos matá-los também. E aí o que eles fazem? Eles se trancam numa casa com medo dessa perseguição. Com medo, eles não dormiam direito. Quem é que vai dormir direito? Vai dormir um sono saudável se sabe que alguém vem para tentar contra a sua vida, ou pelo menos imagina isso. Provavelmente também eles não se alimentavam direito, porque com as portas trancadas, não podendo sair para buscar mais alimento, provavelmente também eles não se alimentavam direito. Irmãos, o medo nos impede de termos uma vida saudável. O medo nos tira o sono. O medo nos tira o apetite. Aí Jesus se apresenta no meio deles, nesse contexto de medo, e a primeira coisa que Jesus vai dizer é: paz seja com vocês. Paz seja com você nessa manhã, na sua casa, em nome de Jesus. Como nós precisamos dessa paz, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, se alguma coisa tem causado medo ao seu coração, tem causado pânico, tem perturbado você, receba a paz que vem de Deus sobre o seu coração nesta manhã. Como Paulo diz, a paz que vem do céu, que excede todo o entendimento, que essa paz venha guardar a sua mente e o seu coração nesta manhã. Essa é a proposta de Jesus para nós, irmãos. Mesmo em meio a circunstâncias que nos causam medo, Ele se apresenta entre nós e diz: paz seja com você. De repente você está vivendo um contexto, uma situação que o medo é real, mas Ele está dizendo para você nessa manhã: paz seja com você. Na sequência, Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos. E aí que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus venha se manifestar aí na sua casa, aí na sua vida. Que o Espírito Santo venha se manifestar trazendo paz, trazendo para você aquilo que você está precisando, lançando fora todo medo, lançando fora toda insônia, tirando todos os assombros de coisas existentes e inexistentes da sua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha trocar nessa manhã todo medo por uma vida saudável, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Deixa o Espírito Santo entrar aí na sua vida. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que a paz do Senhor venha guardar o seu coração. Receba o Espírito nessa manhã. Paz seja convosco. A segunda coisa que o medo, ele pode nos prejudicar, é impedir-nos de avançar em nossas conquistas pessoais. Já perguntei isso antes e vou perguntar de novo: quantas vezes, quantas bênçãos nós já perdemos por causa do medo? Quantas oportunidades nós já deixamos passar por causa do medo? Quantas coisas deixamos de fazer ou de viver por causa do medo? O medo, na verdade, ele nos derrota antes mesmo da batalha. O medo não nos permite nem ir para a batalha. Olha um texto muito conhecido de 1 Samuel 17, versículo de 8 a 11. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servo de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu o matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, temeram de medo. Veja, é um gigante.
É uma situação real, 2 metros e alguma coisa, quase 3 metros. E não era aquele cara altão, magrelão, ele era fortão. Porque se você for ler o texto, você vai ver que só de armadura, ele carregava quase 100 quilos de armadura. Então era um cara forte. E aí, quando a gente lê o desfecho dessa história, a gente percebe que, na verdade, o gigante Golias era uma oportunidade de crescimento. Essa que é a realidade. Quando você termina de ler, você vai ver isso. Mas o medo não deixou ninguém enxergar aquele gigante dessa forma, nem o rei. Aí Davi, você já conhece a história, porque todos os dias, durante 40 dias, o gigante vinha e falava, e aí perguntava, e aí, já achou alguém para lutar comigo? Não achou? Não tem ninguém para lutar, e voltava para o acampamento. Um dia ele foi afrontar o exército de Israel, e quem houve? Davi. Aí você já conhece a história, Davi vai com toda a sua confiança em Deus e matou o gigante. E como recompensa, Davi, ele ganha muitas riquezas, porque o rei havia prometido isso. Davi recebeu a filha do rei como esposa. Davi, a casa do pai de Davi, ficou isento de todos os impostos de Israel, como recompensa. E também fama. Davi ficou muito famoso no meio do povo de Israel e nas outras nações também, porque todos ficaram sabendo de Davi, o menino que matou Golias. Aí eu te pergunto novamente, o gigante era ou não uma oportunidade de crescimento? Sim, mas o medo não deixou ninguém perceber isso. Agora, na prática, isso é fácil, irmão? Não. Existem situações que se apresentam a nós que são desafiadoras. Por isso que nós perdemos muitas oportunidades. Porque quando elas vêm a nós em forma de gigante, nos causa medo. E muitas vezes nós recuamos. Mas nós precisamos entender uma coisa importante. Grandes desafios podem ser ótimas oportunidades de crescimento. Grande desafio. Podem ser ótimas oportunidades de crescimento. Queridos, a gente vê esse momento. Quantas pessoas, nesse momento tão difícil, momento desafiador, quantas pessoas estão crescendo? Apesar de todo esse desafio, a igreja do Senhor Jesus, não só o nosso ministério, mas a igreja, de uma forma geral, ela tem avançado, ela tem crescido, ela tem se reinventado. Quantas pessoas têm se reinventado nesse tempo? Porque o gigante, os desafios, eles podem ser grandes oportunidades para nós crescermos também. E aí a gente precisa entender que o medo sempre vai nos fazer olhar para o que as circunstâncias podem nos causar. Porque lembra que eu falei no início que o medo é um alerta contra o perigo? Então o medo sempre vai te fazer olhar para o que o gigante pode fazer com você, para o que a circunstância pode fazer com você. Mas a fé vai nos fazer olhar aquilo que Deus pode fazer por nós. Glórias a Deus. A fé não olha para o que a circunstância pode fazer, a fé olha para o que Deus pode fazer. E Davi preferiu olhar para o que Deus podia fazer por ele e foi bem sucedido. E nós, para onde nós temos fixado o nosso olhar? Nós temos olhado para o que o medo tem mostrado para nós, para o que a circunstância pode nos causar? Ou nós temos olhado para o que a fé tem mostrado para nós, para o Deus que pode fazer o impossível na nossa vida? Nós precisamos decidir para onde vamos fixar o nosso olhar. Amém? Terceiro, quais os prejuízos que o medo pode nos causar? E o terceiro é afastar-nos da direção de Deus para a nossa vida. E aqui a coisa fica mais séria. O medo pode nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida, das orientações, da direção de Deus. Quando o medo nos atrapalha e nos impede de fazer a vontade de Deus, ou nos impede de seguir as orientações de Deus, nesse nível, o medo já suplantou a fé, irmãos. E a gente começa a perder a confiança em Deus, a fé em Deus. Olha o texto da palavra de Deus, 1 Samuel 19, versículo 3, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Veja, irmãos,
aqui uma circunstância muito adversa, e o perigo também aqui, a ameaça era real. Jezabel falou, vou matar o profeta Elias, e Elias sabia que Jezabel já havia matado diversos profetas do Senhor, e aí ele sente medo quando ele é ameaçado. Até aqui, normal, não tem problema nenhum. Lembra que eu falei no início, que você não precisa se preocupar, por algum dia você se sentir medo, não precisa se preocupar. Mas, irmãos, o problema está quando o medo faz Elias tomar uma direção por si mesmo, quando Deus não havia falado para ele seguir aquele caminho. Observe como Deus, eu vou mostrar para você como Deus sempre veio guiando a vida de Elias até ele chegar a esse momento. Anote aí na sua casa, 1 Reis 17, versículo 2 até o versículo 4. Você vai com essa história. Deus manda Elias ir para o ribeiro de Querite, para poder, porque ele profetiza que não ia mais vir chuva sobre Israel, então o céu fechou. Acabou, vai vir a seca. Mas Deus providencia, manda ele ir para o ribeiro de Querite. E lá ele vai beber da água do ribeiro, obviamente, e vai ser alimentado pelos corvos. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 a 4. Depois, Deus vai dar um outro direcionamento. Capítulo 17, do 8 a 9, Deus vai mandar Elias ir para a casa da viúva. Vai para a casa da viúva de Serepta. Você também conhece a história. Na casa da viúva de Serepta, ele passa por alguns dias, depois Deus vai dar um outro direcionamento para ele. 1 Reis 18, versículo 1. Deus manda Elias ir se apresentar a Acabe, que é esse momento que nós estamos vivendo, esse contexto que nós estamos vendo aqui. Veja, Deus manda ele ir para o ribeiro, depois manda ele para a casa da viúva, e depois manda ele se apresentar a esse local. Aí, vamos ler mais uma vez, 1 Reis 19, versículo 3, que diz assim: Elias teve medo, porque foi ameaçado por Jezabel, e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Veja, irmãos, que coisa interessante que o medo faz. E a gente precisa estar atento para isso. Ele sempre foi guiado por Deus, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Agora, depois de uma ameaça, ele sentiu medo e ele mesmo vai. O texto diz que ele é que vai seguir um caminho para salvar a sua vida. E nós estamos falando de um dos maiores profetas, se não o maior profeta do Antigo Testamento. Irmãos, o medo pode nos fazer esquecer de que a palavra de Deus é que deve conduzir a nossa vida. Nós precisamos estar atento a isso. O medo pode nos fazer andar pelos nossos próprios caminhos, sem a orientação da palavra de Deus. Veja, foi Deus que havia falado para Elias se apresentar a Acabe, mas o medo fez Elias sair de onde ele havia estado, onde Deus colocou ele. E aí Deus vai atrás de Elias, lá no deserto, e olha o que Deus vai falar para Elias. 1 Reis 19, versículo 15, olha o que o Senhor diz. E o Senhor lhe disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem Unge Azael, rei sobre a Síria. Que interessante. Ele vai, por causa do medo, ele vai esconder, fugir. Ele mesmo vai falar isso para o Senhor, Mataram todos os profetas, eu me escondi, eu fui fugir para poder eu não morrer também, eu só ficar sem profeta. Aí Deus se encontra com ele e fala assim: volta todo esse caminho. Parece que Deus está falando: volta todo esse caminho que o medo fez você percorrer. A ideia do texto aqui, é que o próximo passo era para ele ir para a Síria, para poder ungir Azael. Mas ele vai lá para o deserto de Berseba. Quem sabe Deus esteja nesta manhã mandando alguém voltar para os direcionamentos da sua palavra. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem nesta manhã, por causa do medo, do que a circunstância podia causar a você, quem sabe você começou a fazer um monte de coisas sem as orientações da palavra de Deus, e Deus está dizendo para você: volta pelo seu caminho, volta a confiar em mim, volte a confiar na minha palavra, não deixe o medo orientar você. Nós estamos, irmãos, diante de um momento muito difícil, humanamente falando, causa medo, causa espanto. Muitos, por causa do medo, que diversas coisas que a circunstância pode causar, muitos estão vivendo desesperados. Muitos estão vivendo de forma apavorada, sem dormir, desorientado. Esse é o caminho que o medo quer nos conduzir. Mas nós, como igreja do Senhor, nós não podemos nos esquecer que nós temos um Deus que nos guia através da sua palavra, mesmo em meio às circunstâncias de perigo. Não é porque o mundo está passando por essa crise que Deus nos deixa desorientado.
que Deus nos deixa sem saber sem saber do que fazer. Não, nós temos a orientação da palavra de Deus. Deus não nos deixa sem orientação. E muitos, buscando seus próprios recursos, têm se esquecido disso. Então, por esse motivo, nós precisamos urgentemente estar atento à voz do Senhor e ouvir o que Deus está falando para nós nesse tempo e deixar ser conduzido pela voz de Deus. Porque todas as vezes que por causa das circunstâncias nós vivermos apavorados, nós vivermos desorientados, por causa das circunstâncias, sermos envolvidos pelo pessimismo, vivendo como se Deus não existisse, vivendo sem confiança, sem esperança, sem fé, todas as vezes que nós vivermos assim, nós estamos sendo guiados pelo medo e não pela orientação da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, não deixe o medo atrapalhar você, afastar você das orientações de Deus para a sua vida. Não deixe o medo prejudicar a sua saúde emocional, física. Não deixe o medo te roubar as oportunidades que muitas vezes Deus coloca diante de você. Eu quero terminar essa mensagem falando sobre como vencer o medo. E a única forma que nós que cremos na palavra, a única forma de vencer o medo de maneira eficaz é a palavra de Deus. O pastor Jonatas pregou aqui na semana passada e falou exatamente isso. Para vencermos, para combater o medo, precisamos depositar fé na palavra de Deus. Então, nesta manhã, em nome de Jesus, aplique fé naquilo que está escrito. E o medo não vai prevalecer. E a palavra de Deus nos trará saúde para a nossa alma. E a palavra de Deus nos proporcionará uma vida saudável. Aplique fé na palavra. E aí, irmãos, nós não vamos mais perder as oportunidades, mesmo que elas venham em forma de gigante. Apliquemos fé na palavra. E essa palavra será o nosso norte, a nossa bússola, para não fugirmos da direção de Deus para a nossa vida. Não deixe o medo prejudicar você. Amém? Quero orar por você nesta manhã. Quem sabe você está vivendo uma situação de medo e o inimigo tem se aproveitado dessa situação, fazendo você ficar perturbado, sem dormir. Mas nessa manhã, que a palavra de Deus venha libertar o seu coração e que você venha aplicar fé nessa palavra. Amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus, com a autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender agora, Senhor, de cada lar, de cada vida, todo espírito maligno que tem causado medo, pavor, pânico a essa vida, a esse coração. Nós expulsamos agora em nome de Jesus. Senhor, a sua proposta para nós é paz, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio aos momentos de perigo, que a tua paz nesta manhã venha entrar nesse coração, Senhor. Que a tua paz, o teu amor venha lançar fora nessa manhã todo o medo, Pai, todo o assombro que o diabo tem colocado na vida do teu servo, da tua serva, na vida dessa pessoa que está ouvindo a tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, que a paz do Senhor venha acalmar esse coração, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, Deus, revestir, Senhor, o teu povo nesta manhã de poder, de autoridade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, todo, ó Pai, sentimento de coisas, Pai, que são suposições, nós repreendemos agora. Tudo aquilo, Pai, toda mentira do diabo, tudo aquilo que o diabo tem feito o teu servo, a tua serva acreditar, mas que não existe, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Todo o medo, pavor, pânico, Senhor, todo o medo que já ultrapassou o limite da normalidade, Senhor, mesmo de coisas que são reais, mas nós repreendemos esse medo nesta manhã, em nome de Jesus. Que haja libertação nos lares, que haja libertação nos corações nesta manhã, que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos cada família nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Tenha um ótimo almoço e à noite nós, em nome de Jesus, estaremos aqui para poder adorarmos o Senhor novamente. Não deixe o medo atrapalhar você. Sempre que o medo vier, a palavra de Deus. Combata pela palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.
mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminhas junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Diga isso pra ele. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas
eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim.